Noite, segunda-feira, 21 de março já. Nossa, agora que a gente vai se dando conta, né? Quando a gente tem que ver a data, que a gente vai vendo quanto o ano já vai avançando. Começamos mais uma segunda-feira e hoje aqui no quadro O Problema dos Outros. Vamos abordar um assunto muito importante, um assunto a qual particularmente eu gosto muito. Porque eu sempre digo, quando a gente vai ter filhos, não nos dão manual de orientação, não nos dão manual de como conduzir uma educação para aquele novo serzinho ali que está sobre a nossa responsabilidade e que dali para frente, né, toda o envolvimento, o desenvolvimento vai ser acerca, né, de nós pais. Então, para estar falando hoje sobre esse tema, convidei minha querida colega psicóloga Regina Rabelo, que já é aqui da casa, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karina. Boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É sempre uma satisfação poder voltar. E para quem, né, hoje está aqui, não acompanhou nenhum programa da Regina e quer saber um pouquinho quem é a Regina, então se apresente um pouquinho pra gente. Então vamos lá, vamos ver quem é essa Regina, né? Quem é essa mãe, essa esposa? Até hoje a gente divulgou um pouquinho dela, né? Então, na verdade, às vezes até quando eu falo, Karina, que eu sou mãe de um filho de 24 anos, tem gente que diz assim, mas como? É até engraçado, né? Mas sim, eu fui mãe muito jovem, claro, e por isso que eu tenho um filho de 24 anos hoje. Sou casada, enfim, esposa, e também... Mas por que falar sobre isso, né? Porque às vezes, Karina, as pessoas pensam assim, o que elas entendem, né? Só passaram a vida estudando, só passaram a vida lendo livros, mas não sabe o que é de fato lidar lá com o dia a dia, né? Na hora que o bicho pega, como né? se diz por aí, né? É verdade. Mas, na verdade, não, né? Até gosto de falar, né? Até para os meus pacientes e nas palestras e tudo, que eu sou mãe, eu sei como é que é, né? Lidar com as dificuldades do dia a dia. Quem me dera, quando eu fui mãe, né? Quando meu filho estava na infância, na adolescência, eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Embora ele é muito jovem ainda, com 24, mas quando ele era criança, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje a respeito, né, de tantas coisas, principalmente sobre a educação parental. E aí, isso também foi algo que me levou, né, a buscar me aperfeiçoar um pouco mais, buscar por mais estudos, por mais cursos, para poder auxiliar também esses pais, essas mães que, assim como eu, encontram muita dificuldade, às vezes, no dia a dia, na hora de lidar com as situações desafiadoras de comportamento dos filhos. Então, além de educadora parental, eu também sou psicóloga, né? Trabalho com a terapia cognitiva comportamental e a terapia dos esquemas. E o que eu faço, né? Pego todo esse entendimento, né, e transformo isso em informação, em conhecimento para auxiliar as famílias, né, naquilo que é necessário naquele momento. E uma das áreas que tu vens atuando é a educação parental, que parece ser um nome aí de 4 cabeças, né? Um nome difícil. Explica pra gente, Regina, do que se trata a tal da educação parental? Então, né, educação parental, se a gente fosse traduzir, seria educação para os pais. Mas como assim, Regina? Eu já sou formada até na faculdade, já tenho até mestrado, né? No que vai mudar isso na minha vida? É que, na verdade, Karina, para a gente fazer o que a gente faz hoje, independente da área que a gente esteja atuando, a gente precisa ter buscado conhecimento. Né, ter se aperfeiçoado. Então, se a gente está aqui hoje falando enquanto psicóloga, enquanto educadora parental, nós tivemos que buscar cursos, se aperfeiçoar, enfim, se formar para isso. A mesma coisa um engenheiro, a mesma coisa uma pessoa que é responsável pela organização e limpeza de um estabelecimento, ela teve que aprender aquela função ali para poder exercer. A mesma coisa uma cozinheira e tantas outras profissões. Só que quando chega na hora de ter um filho, né, a gente se preocupa muito com as questões materiais, financeiras. Então,
não é novidade para ninguém que a gente vai lá e faz um estoque de fralda, compra bercinho, compra todas as coisas que são necessárias, claro, né, para atender às necessidades daquele bebê que está chegando. Faz, às vezes, já uma poupancinha para uma reservinha caso precise de um médico, e tudo aquilo que quem está nos ouvindo e tem filho, né, sabe que é mais ou menos assim que funciona. Mas tem uma coisa que a gente não se atém. A gente busca informações, né, de quantas mamadas tem que dar, quanto tempo tem que trocar fralda, uma série de coisas, mas a gente é um pouco desprovido de informação a respeito não só das necessidades fisiológicas da criança, de beber, dormir, se alimentar, né, e tudo aquilo de conforto, de segurança, tudo aquilo, mas a gente acaba não tendo a informação de que as crianças precisam, os bebês recém-chegados e as crianças, enfim, precisam ter as suas necessidades emocionais também atendidas. E aí talvez tu me pergunte, que necessidades emocionais são essas, né? De um vínculo seguro, de autonomia e competência, de liberdade de expressão e validação emocional, de espontaneidade e lazer, de limites realistas e autocontrole. Regina, que bicho é esse? São tudo palavras estranhas pra gente, a princípio, né? Que parece assim que é só a gente da psicologia que vai dominar, mas que nós, pais, precisamos ter pelo menos, assim, elas como já ouvi falar e quero aprender mais. Porque tanto o atendimento das necessidades fisiológicas vai fazer com que essa criança seja uma criança saudável fisicamente. Essas necessidades que eu acabei de falar, que são as necessidades emocionais, é o que vai garantir que essa criança seja saudável emocionalmente. E aí, quando eu tenho esse entendimento que além da cama, além de todas as coisas que ela precisa para se sentir confortável e não ficar desnutrida fisicamente, ela também precisa dessas necessidades emocionais atendidas, é o que vai fazer com que essa criança de fato evolua e se construa de uma maneira saudável. E aí a educação parental, ela vem justamente para contribuir. Por quê? Porque a gente sabe que é um desafio ser pai e ser mãe. Ou educador, porque tem avós, né, que fazem, tios até que fazem essa função, ou pais que são pais que, né, vamos dizer assim, que não são biológicos e estão chegando agora na vida daquela criança, daquele adolescente até mesmo, né? E aí o que acontece? Acaba que isso se torna um apoio para as famílias, para que eles consigam, né, desenvolver habilidades parentais que sejam assertivas e que eles entendam como é que uma personalidade se forma, quais os prejuízos causados pela falta dessas necessidades atendidas, né? Então, todas essas coisas que são voltadas ao desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente é o que a educação parental vai trazer de contribuição. Além disso, né, também dá um suporte, né, um aconselhamento, né, a gente poderia dizer assim, entre aspas, para os pais, para que eles também muitas vezes olhem para si também e veja naquilo que às vezes eles precisam dar um pouquinho de atenção em relação à sua própria vida, porque eu só consigo entregar para o outro aquilo que eu também tenho em mim, né? Então a gente precisa olhar para essas coisas. E a educação parental vem para trazer esse auxílio, esse acalento aos pais que muitas vezes não têm essa informação. Por quê? Porque também os pais dos nossos pais, e aí é uma coisa bem geracional, né? Também não tiveram essa informação, porque isso também é muito recente, se a gente for parar para pensar. Recente na educação de hoje, né? Não que os estudiosos sejam novatos, entre aspas, mas é que essas teorias, né? Elas começaram a ficar mais públicas, entre aspas, né? Quando a psicologia também começou a ir para a rua e começou a mostrar, né, no que ela pode contribuir para as famílias também. Podemos dizer que o acesso, né, às informações. E hoje não tem desculpa para a gente ter o conhecimento de como a gente educar, aconselhar, melhor acolher o nosso filho. E as gerações, né, nossos pais, avós, não tinham acesso a essas informações. Não, Karina, porque era tudo muito difícil, tudo muito restrito.
era uma educação muito pautada, né, na obediência e nas punições ou na recompensa. Era o que se sabia, era o que se tinha para o momento, e isso foi passando de geração para geração. E aí, às vezes, né, a gente escuta algumas pessoas comentarem: ah, mas eu apanhei e eu não morri. E eu tô aqui, eu sou educado, eu tenho respeito, eu não roubo, eu não mato pessoas, enfim, né? Eu não faço nada extremado e tudo mais. Só que eu posso dizer, tá, enquanto profissional da psicologia que atende clinicamente, os prejuízos que isso acaba causando no desenvolvimento daquele sujeito a médio e longo prazo. Né? O quanto uma educação mais pautada nas punições e na obediência faz com que aquele sujeito, aquela criança que depois vai se desenvolvendo, acabe construindo crenças muito invalidantes sobre ela mesma, né? Acabe não se reconhecendo, né, os seus valores, acaba tendo muitas dificuldades até de se relacionar de forma mais efetiva e afetiva com as outras pessoas, acaba se tornando um pouco isolado, né, das outras pessoas. Por quê? Porque não se sente à vontade, fica muito travado, muito rígido, é como se tem 30, 40 anos, mas ainda estivesse dentro daquela caixinha e ainda estivesse ouvindo aquelas vozes punitivas, né? Ainda estivesse naquele cenário de infância. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa vá criando, né, uma crosta ao redor de si mesmo, né? Vai fazendo com que aquela pessoa vai se perdendo dentro daquela armadura que ela, né, teve que construir para se defender, né, de todas aquelas agressões físicas ou verbais que ela acabava recebendo quando ela era criança ou adolescente. Então, assim, sim, não morreu, né? Não hoje respeita o adulto, respeita as outras pessoas, mas guarda marcas profundas que até hoje ainda comprometem o dia a dia e as relações interpessoais. Então, eu achei importante trazer essa fala, porque às vezes a gente justifica um comportamento mais agressivo como sendo uma forma de educar, e não é por aí o caminho. Hoje a gente já tem informação, a gente já tem conhecimento, já tem a ciência, a neurociência e todas as outras teorias que vêm para comprovar. Dá para educar de forma firme e gentil, sem ser autoritário e sem cair na permissividade. E é importante essa tua fala, né, Regina, porque muitas vezes a gente escuta de pais que para mim funcionou assim e é assim que eu vou educar o meu filho. Porque eu sou uma pessoa correta, uma pessoa do bem, e foi porque o meu pai, né, foi rígido, foi muitas vezes duro, e eu vou fazer assim com o meu filho. E na época era o que ele tinha para oferecer, era o conhecimento, a limitação que ele tinha. E existem outras formas de educar que também vão colocar o seu filho em um caminho do bem, em um caminho de caráter, em um caminho que vai fazer também ele, né, ser uma pessoa leve, tranquila e sem tantas feridas emocionais. Exato, porque hoje eu não atendo mais criança e adolescente, porque o que eu resolvi, né, diante de tudo que eu vi, ouvi, diante de toda essa necessidade que eu passei a perceber, né, atendendo também crianças e adultos, né, então hoje o meu foco é o atendimento de jovens e adultos e eu trabalho com os pais. Por que, Regina, tu não atende mais criança? Eu não atendo mais criança porque eu entendi que mais de 50% do processo de psicoterapia infantil e na adolescência é com os pais. Então, claro que se eu perceber que existe ali algo que precisa ser encaminhado para que trabalhe-se a criança, né? Às vezes precisa de uma avaliação, às vezes precisa mesmo de um acompanhamento psicológico, ou até os próprios pais, se eu perceber que às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes estão passando por uma situação muito complicada, né? Que acaba interferindo no processo, né, da educação dos filhos, ou um problema de relacionamento com o casal, é claro que vai ser encaminhado também para um psicoterapeuta de casal, enfim, mas assim, a maioria dos problemas de comportamento das crianças está voltado com a questão da dificuldade que os pais têm hoje de aplicar algumas práticas educacionais que sejam mais positivas e assertivas. Então, a partir dali, eu entendi assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu recebo os adultos aqui
E quando a gente vai começar a fazer a avaliação e a gente vai começar a entender o funcionamento mental dele, aí tu vai lá na casa de infância, tu vai lá buscar entender a construção dele até ali, a gente viu que existiu muitas faltas, muitas limitações, muitas feridas emocionais, muitas necessidades emocionais que não foram atendidas. E não é porque os pais eram mau caráter ou eram pessoas ruins, pessoas cruéis, não é isso. Foi pura falta de conhecimento dos pais. Né? Tanto é que eu sempre digo, a gente identifica essas coisas, não é para julgar, não é para agora sentir raiva dos seus pais, não é para ir lá e cobrar aquilo que faltou, mas é para a gente entender o quanto a falta de autoconhecimento e de conhecimento interfere na forma de educar os filhos. Hoje eu atendi uma paciente minha, que ela tem 30 anos, e a gente fez o diagnóstico de TDAH, agora adulto. E aí ela, por curiosidade, foi perguntar para a mãe dela: mãe, desde quando, né? Tipo, eu sempre fui assim, como é que eu era quando criança? E a mãe relatou características que vêm de encontro, né, com o diagnóstico de TDAH. E aí ela disse assim, por um momento a mãe ficou se sentindo culpada por ela não ter ido atrás, por ela nunca ter investigado. E ela é professora de ensino especial, que tem mais conhecimento sobre isso, né? E ainda eu comentei com ela, mas a tua mãe, ela não pode se sentir culpada, primeiro porque até então ela também não via nenhum prejuízo a priori na tua vida, e segundo porque... É que assim, né, até então, a informação ela vinha muito só por meio do rádio, da TV, a gente tinha aqueles recursos ali, hoje a gente está com a informação na palma da mão. Mas como é que essa informação chegou ali? Nós também, profissionais, começamos a levar para fora das quatro paredes do consultório a informação. Porque até então, né, nós não tínhamos muito essa prática. Né? A gente está hoje numa segunda-feira, duas psicólogas conversando sobre situações da vida de cotidiano que talvez, né, fazem muito sentido para muitas pessoas. Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, talvez amanhã vai buscar para um atendimento psicológico, ou às vezes, né, vai decidir então por buscar um atendimento para o seu filho, ou vai buscar por uma orientação, por uma mentoria para pais, ou vai olhar um pouco para o seu relacionamento e vai dizer assim, opa, precisamos cuidar disso porque isso aqui está influenciando no desenvolvimento do nosso filho, mas isso não era muito comum. Vamos pegar aí uma década atrás, foi de uma década para cá, né, que a gente tem esse boom de informação de psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e vários profissionais da área da saúde mental levando a informação para fora das quatro paredes. Nós éramos muito fechados também, e aí isso fazia com que as pessoas não tivessem uma informação também, né? A escola, ela tinha muito do pedagógico, né? Até hoje, infelizmente, a gente não tem ainda um profissional de psicologia dentro das escolas como seria o ideal, né? Então, assim, algumas até têm, particulares, enfim, a rede municipal, mas para atender uma imensidão de escolas, né? Mas hoje ainda a gente está ainda melhor do que há 10, 15 anos atrás. Então, imagina essa mãe que é professora, né? Que eu não sei quantos anos tem a mulher, mas a mãe, né? Se já é aposentada, né? Também já é uma pessoa de aproximadamente mais de 50 anos, imagino eu. Então, imagina como é que foi naquela época. O que ela sabia também era um saber muito restrito. Né? Hoje os profissionais da educação até já estão sendo treinados, né? Na própria graduação já estou começando a falar um pouco mais sobre, né? Mas antes era aquilo ali, tinha uma necessidade especial ou não tinha, e não tinha não tinha um olhar às vezes um pouco mais apurado em relação a algumas coisas que às vezes não era necessariamente uma síndrome, mas que causava prejuízo, né? Então, hoje a gente já tem mais informação, porque nós, profissionais, também entendemos que a gente tem uma responsabilidade social. Tanto é que a gente está aqui hoje. Ô, Regine, muitas vezes, eu já escutei isso na minha prática, você provavelmente também, de falas de pais que, às vezes, discutem, brigam na frente das crianças, ou as crianças são expostas a situações que não deveriam. E a fala muitas vezes é assim, mas ele é muito pequeno, não entende ainda. Mas é só um bebê, ainda não entende o que está acontecendo. A partir de quando, né, que
os pais já deveriam estar cuidando dessa orientação parental, né? Ou seja, do que eu estou transmitindo para o meu filho, o que o meu filho está sendo exposto, que vai interferir na personalidade dele. Tu sabe que essa pergunta, eu estava assistindo uma aula, eu não lembro exatamente quem era o teórico na época, que aí eles fizeram essa mesma pergunta para ele. E ele disse assim, ó, desde quando foi concebido? Então, assim, na verdade, se a gente for parar para analisar, desde o momento que é concebido essa criança, a gente já tem que começar a cuidar da nossa saúde mental, porque isso vai interferir na saúde mental dessa criança. Regina, mas ele não entende nada. Sim, mas ele sente. Então, assim, quando essa mãe está passando por situações de estresse, quando essa mãe, às vezes, tem algum transtorno mental, depressão, transtornos de ansiedade, ou algum transtorno de personalidade, ou passando por situações mais complicadas mesmo, seja físicas, né, mas que também interferem no emocional, problemas no relacionamento conjugal, problemas familiares, problemas financeiros, tudo isso gera um estresse nessa mãe, que é liberado o hormônio do estresse, que é o cortisol, em, vamos dizer assim, quantidade exageradas na corrente sanguínea, e isso, querendo ou não, vai respingar naquele bebezinho que está sendo alimentado, está sendo nutrido por aquela mãe. Então, querendo ou não, já fica alguns resquícios desse estresse, né, naquele cérebro que, querendo ou não, está em formação. Ali já passa a ter contato, né, com esse estímulo, né, com essa substância. Depois disso, quando nasce, da mesma maneira, né, a gente tem que entender que, de novo, não é só o berço bonito, cor-de-rosa ou azul e os quadrinhos na parede. Eu preciso que aquele ambiente seja tranquilo, tenha silêncio, que seja aquecido, não só com ar-condicionado, mas aquecido com amor, com afeto, com segurança, com estabilidade. Tanto que não é à toa que muitas vezes a mãe está passando por uma situação de estresse emocional e ela não consegue amamentar. Exato, né? Não consegue amamentar por N motivos, tantas questões emocionais e psicológicas que afetam o corpo daquela mãe, quanto ela também não está conseguindo se conectar com aquele bebê. E é algo que é invisível, mas existe ali, né, algo que está entre a mãe e o filho. E quando isso não acontece, né, que essa mãe não está conseguindo por motivos que não é culpa, mas sim dificuldades, às vezes até por uma depressão pós-parto ou alguma coisa nesse sentido, vai faltar esse vínculo com aquela mãe. E ali já começa a ter uma necessidade emocional que não está bem atendida. E essa falta dessa necessidade que não está sendo atendida já vai começando a gerar algumas lacunas ali no desenvolvimento afetivo da criança. Depois, se é um ambiente em que os pais discutem muito, né? Não só porque já as discussões, brigas, porque a discussão sempre vai existir. A gente precisa discutir assuntos para a gente chegar em algum lugar, né? Mas assim, muitas brigas, né? Às vezes problemas familiares, problemas financeiros, né? Problemas do próprio relacionamento sexual, né? Entre o casal e uma série de outros fatores faz com que aquele clima fique tenso. Ah, Regina, mas ele é um bebê, ele não entende o que a gente está falando. De fato, ele não entende e até os 3 anos de idade, mais ou menos, ele não vai ter, vamos dizer assim, memória cognitiva. Ou seja, quando eu tiver 15 anos, eu não vou lembrar, né, do que eu ouvi até os meus 3 anos de idade. Porém, as sensações, as emoções que me foram despertadas por causa daquelas situações intensas vão ficar registradas, né, numa área do nosso cérebro que é responsável pelas emoções, que é a amígdala, que e faz com que a gente acabe, né,
mesmo depois de muitos anos, a gente tem algumas sensações, a gente diz, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não estou entendendo o porquê, e a gente vai buscar na terapia, às vezes não entende, mas não aconteceu nada, mas não isso, não aquilo, sim, porque eu não consigo lembrar da história, do que aconteceu, do que eu pensei. Mas o que eu senti naquele momento ficou registrado. Então, o medo, o pavor, a tristeza, né? Todas essas coisas, a raiva, né? Todas essas emoções mais primitivas nossas que despertaram naquele bebê, naquela criança, vão ficar registradas e depois, né, vão ser ativadas em outro momento. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque embora que eles não podem não entender o que está se falando, mas só a nossa expressão facial, só o tom da nossa voz, o clima naquele lugar já é o suficiente para registrar todas essas memórias ruins, entre aspas, e transformar em pequenos traumas que vão lhe acompanhar para o resto da vida, se não houver uma intervenção, um tratamento. Tem um experimento que foi feito, não sei se tu acompanhou na faculdade, na minha época da faculdade a gente viu, até na pós, de um bebê de 9 meses que estava no chão brincando e a mãe estava sentada do lado. Nisso, uma pessoa abriu a porta da sala e o bebê olha diretamente para a mãe. Ele não olha para a pessoa que entra, ele olha para a mãe para ver a expressão que a mãe faz. E aí, no primeiro momento, a mãe faz uma expressão de pavor, de medo no rosto. E aí a criança começa a chorar. E aí, no segundo momento que eles fazem o mesmo experimento, a mãe, quando o bebê olha para ela, ela tem uma expressão tranquila. E o bebê continua brincando e fazendo, né, o que ele estava fazendo. Então, a mãe é referência. Exato. Para segurança, é referência para acolhimento, é referência de mundo para a criança. Então, por mais que a mãe não esteja verbalizando, mas a criança faz uma leitura. É interessante porque às vezes eu escuto alguns pais, né, não só no consultório, mas nas nossas relações, né? Ai, danadinho, olha só, vai lá e mexe exatamente onde não é para mexer. E ainda olha para minha cara e começa a rir da minha cara, né? Tá me desafiando, tá debochando de mim. E tu? Nossa, eu fico pé da vida, porque onde é que já se viu? Ele não me obedece, Nessa não sei o idade. quê, nessa idade, quando chegar nos 10 anos, e assim, e tu vê assim a bronca, né? O quanto aquilo afeta os pais, e aí quando eu vou explicar o que que aquela criança de fato está fazendo, não, mas não pode ser. Sim. Então, o que que aquela criança está fazendo, né? Aquela criança que aprendeu a andar, que está começando a explorar o ambiente, né? Que achou a tomada na parede, que achou as portas da pia, que achou as portas dos armários, as panelas, o trigo dentro do armário, quer lá mexer e tudo mais. E a gente diz, não mexe. Aí ela olha para a gente, dá um sorriso e continua mexendo. Não é que ela está te desafiando, está medindo forças com você, pai e mãe. É que, na verdade, o não, ela já não vai entender. Porque o cérebro da criança não vai codificar essa mensagem. Tanto é que não só o cérebro da criança, Karina. Se eu pedir para ti não pensar no elefante branco agora, foi a primeira coisa que tu pensou, não foi? Sim. Então, isso que a gente tem um cérebro maduro. Teoricamente, né? Então, assim, só que mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de entender essa mensagem que é o não. Agora, imagina um bebê, uma criança, né? Que está com o seu cérebro ainda em fase de amadurecimento. Ele não vai entender mesmo. E outra coisa, quando esse bebê olha e a gente diz, não mexe ali, não sei o quê, ele olha para trás, não é para rir da sua cara. Como às vezes a gente escuta que os pais reclamam, né? Tá me desafiando, tá isso, tá aquilo. É porque ele olha para trás para ver se o seu cuidador tá lá. E sabe por que que ele avança? Por que que ele segue fazendo? Porque ele viu que tu tá lá, ele tá seguro. Então ele pode continuar a explorar. É por isso que ele olha para trás, para ver se aquela pessoa que é o vínculo seguro dela tá ali. Então se ela tá ali, então eu posso continuar. Então, é por isso que ele continua fazendo, né? Porque ele te vê ali, justamente.
Então, qual é a mensagem que está passando, mesmo sem ele conseguir ter essa cognição tão desenvolvida, né? Está passando segurança, o meu cuidador está ali. Minha figura de apego está ali. Então, eu posso seguir adiante. Então, por que é importante a gente saber dessas coisas, Karina? Até para a gente poder interpretar esses comportamentos e a gente não levar isso como comportamentos que estão nos desafiando, para fazer com que a gente não perca a paciência, a calma, e se irrite com comportamentos que eles têm, que a gente interpreta de uma forma, mas na verdade é outra coisa que está acontecendo. Por não ter o conhecimento sobre educação parental, que é o que estamos hoje abordando aqui no quadro O Problema dos Outros. Vamos para um rápido intervalinho e voltamos na sequência. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. @Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Mamães de Criciúma e região, tem bebês precisando de vocês. Os estoques do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Santa Catarina estão em níveis críticos e tem nenéns precisando de ajuda para crescerem fortinhos. Se você tem um bebezinho em casa, sabe a importância do leite materno, principalmente para aqueles que estão internados. Então, se puder, ajude estes super-heróis doando leite humano para o Banco de Leite Humano Dr. Dino Gorini. Vamos entrar juntos nesta corrente pela vida? Se necessário, o Banco de Leite vai até a sua casa para buscar. É só chamar a gente no WhatsApp 933004083. Vamos juntos, toda ajuda será fundamental. Faça parte você também. Uma campanha do Grupo Catarinense de Rádios. Você sabia que o rádio caminha para 100 anos de vida? Mas já disseram inúmeras vezes que o rádio ia morrer. Uma dessas vezes foi com a chegada da transmissão da imagem, mais recentemente com a chegada da internet. Ignorando as más línguas, o rádio segue firme e forte. Isso, claro, se deve ao poder do rádio de se posicionar. Siga o exemplo do rádio e evolua. Não sabe como? A SC On Time, uma empresa do Grupo Catarinense de Rádios, pode te ajudar. Mande um WhatsApp para 489-9114-0193 e fale com um de nossos especialistas. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 99156-4777. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Somos o partido que mais elege nos grandes centros, com uma gestão profissional que garante amplo crescimento. Destruímos a inflação e construímos segurança para as contas públicas e benefícios para a população. Em Santa Catarina, já entregamos os melhores resultados para os principais municípios. Sempre à frente, sempre junto com você. PSDB, o partido que está transformando o Brasil e Santa Catarina. Presidente do PL de Santa Catarina, senador da República, Jorginho Melo. O PL Mulher de Santa Catarina está a cada dia mais forte. Com a vice-governadora, 47 vereadoras, 2 vice-prefeitas e 5 prefeitos. Neuci Bortolini, presidente do PL Mulher. A política é lugar de mulher, sim, para representar muito bem todo o conjunto da sociedade. Faça como o PL, confie na força das mulheres. Venha com a gente. PL de Santa Catarina. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
Voltando nesta segunda-feira, mais friozinho, porque o outono se faz presente. Eu particularmente gosto do outono, Regina. Tu gosta também? Eu, sinceramente, para mim podia ser sempre outono. O outono é gostoso, né? Quer ver aquela paisagem das folhas eu gosto bastante. Amarelas. Muito legal. Regina está aqui comigo hoje, psicóloga, mentora de educação parental. E estamos falando sobre isso, educação dos pais, como lidar melhor com os filhos, como educar nossos filhos para que tenham, né, uma personalidade, para que tenham uma saúde emocional muito mais leve e tranquila. E no intervalo a gente acabou recebendo algumas perguntas aqui. Então tem uma assim, Regina, tem crianças que desde pequeno elas são diferentes umas das outras, tipo irmãos, né? Tem irmãos que às vezes já é mais ativo, mais esperto, tem uns que são mais quietinho. Por que isso acontece? A ouvinte está nos perguntando. Bom, tem a ver com o que a gente chama de base biológica, que é o temperamento, né? Eu gosto de dar esse exemplo assim, né? Às vezes nasce gêmeos, mas eles são do mesmo pai, da mesma mãe, Regina, né? Mas desde a mesma hora educação, assim, nem deu tempo de educar ainda, porque desde a hora que nasceu eu já percebi que um era diferente do outro. Como assim? Eles são só um bebê, acabaram de nascer, não deu tempo de ter experiências ainda, né? Para ir moldando tudo isso. A questão está no temperamento, que é essa base biológica que já vem com a criança, né? Que não é determinante de todo o resto da sua vida, porque na verdade a base biológica é um dos fatores da personalidade, mas não é o que te define. Então quer dizer que já nasceu assim, agora vai ser assim pro resto da vida? Não. Mas é o que diferencia, às vezes, um bebê que é mais agitado, que é mais irritadiço com as coisas, né? Aquela criança que tem fome e é um choro mais de desespero, se incomoda mais se às vezes passou a hora de mamar, se incomoda mais às vezes com uma fraldinha que às vezes passou um pouquinho da hora de trocar. Ela se incomoda mais com as coisas, né? É mais sensível, né, aos estímulos externos. Já tem aquela outra que ela é mais calminha, entre aspas, né? Então, eles costumam dizer assim, é tão boazinha, né? Se eu não me cuidar, eu até esqueço que está lá no berço, ou esqueço que está lá brincando. Então, não é que tem uma que é melhor ou a outra é pior, não é nada disso. Mas são as diferenças, né, de temperamento. Por que é importante saber disso? Porque dependendo do quanto eu conheço o temperamento do meu filho, isso vai, vamos dizer assim, vai me orientar em relação à minha prática educacional. Ou seja, uma criança que ela é mais ativa, que às vezes tem um humor um pouquinho mais irritado, é um pouquinho, né, tem níveis de ansiedade mais elevados, o que vai acontecer? Eu preciso ajudá-la a se regular. Eu preciso, né, talvez ser mais clara na hora de direcionar os comportamentos. Eu preciso ter um foco mais voltado à regulação emocional, à intensidade daqueles comportamentos. Eu preciso direcionar de uma forma. Já aquela outra criança que tem um temperamento que ela é mais calma, ela é mais passiva, ela é mais tranquila, talvez eu precise puxar um pouquinho mais ela. Né? Não é transformá-la em outra criança, nenhum nem outro, mas é ajudar ela a desenvolver algumas habilidades, algumas competências que talvez por si só ela não vai conseguir desenvolver por esse fator do temperamento dela. Então, a gente vai precisar, talvez, puxar um pouquinho mais, trazê-la mais para perto da gente, estimular mais ela, para que ela possa, né, a partir dali, vamos dizer assim, deslanchar e se encaminhando. Então, todos os dois precisam de atenção. A diferença é como eu vou conduzir a minha prática educacional. E aí, nessa orientação, acaba também identificando o temperamento que o filho tem para poder saber como conduzir com ele. Sim, por quê? Porque a gente não, né, as pessoas do senso comum não têm conhecimento a respeito disso e é compreensível, né? Até o nosso próprio temperamento, se a gente não vai buscar fazer uma psicoterapia, buscar por um processo de autoconhecimento, a gente
muitas vezes nem entende algumas características nossas, a nossa base biológica, a gente não tem muito entendimento sobre isso. Imagina, né, com os nossos próprios filhos. Por que também isso é importante, Karina? Para a gente poder saber como que a gente vai conduzir, né, a educação parental e auxiliar no desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo e emocional daquela criança. É importante para que a gente não caia naquele lugar da comparação, que é muito comum nas reuniões familiares ou, né, nos parques, aquela questão de que, mas olha, o meu é assim, não, o meu é assado, né? Mas o teu não faz isso, não, mas o meu já faz tal coisa, o meu faz assim, o meu faz desse jeito. E aí, às vezes, a gente vai para casa, pai e mãe angustiado, mas, poxa, o filho da vizinha está a mesma idade lá e ele já faz tal coisa, ou ele faz daquele jeito que não é o jeito que o meu faz. Então, assim, serve para que a gente não corra o risco também de rotular o nosso filho. No jardim, às vezes, tem isso. De comparar, Karina. Quando a Júlia estava no jardim, e aí tinha reunião de pais, e aí era visível assim, porque a minha já começou a escrever. Mas a minha não escreve ainda. Ela tem algum problema? Será que ela tá atrasada? Isso. E essa comparação, porque os ritmos são diferentes. Exato. E aí, assim, né? Mas a fulana é tão falante, por que não fala também? Por que tu não vai lá, não interage? Por que tu não isso? Porque o temperamento daquela menina, daquele menino, não é para toda essa interação como talvez o da filha da Mariazinha. Porque o temperamento da filha da Mariazinha é mais extrovertido e o meu é mais introvertido. Regina, mas ele vai ter problemas de relacionamento futuramente? Não necessariamente. Porque um comportamento muito extrovertido, exagerado, vai gerar também problemas. Agora vai ter problema se você fazer uma comparação na frente do seu filho, se você cobrar do seu filho, comparando ele com outro, esperando dele comportamentos que outra criança tem. Exato. Aí sim vai trazer problemas. Aí sim, porque aí vai começar a se construir a invalidação, né, emocional daquela criança, vai começar a se construir esquemas mentais, né, que são, né, vamos dizer assim, iniciados a partir dessas invalidações e que são esquemas que vão, infelizmente, nos acompanhar pela vida inteira e que vão gerar prejuízos na nossa relação com a gente mesmo, muitas vezes quando a gente não consegue identificar o nosso valor, a nossa competência, quando a gente tem dificuldade, né, para se posicionar muitas vezes de forma assertiva. Por que, Regina, que eu tenho essas dificuldades? Né? Uma pessoa de 30, 40, 50, 60 anos pergunta. E aí a gente vai buscar lá na história, lá na casa de infância, e a gente vai entendendo algumas coisas que auxiliaram na construção dessas crenças. Regina, a gente recebeu outra pergunta aqui. Fiquei interessada, tenho filhos e queria saber o que é trabalhado nesse programa de educação parental. Bom, o programa de educação parental, né, o programa de mentorias, ele vai fazer com que a gente, né, você entenda um pouco mais sobre os princípios da educação e da parentalidade, encorajadora, positiva, os estilos parentais. Então, a gente sabe que existem os estilos parentais, né, que fazem com que desenvolva mais habilidades saudáveis nas crianças, mas também tem estilos parentais que acabam não contribuindo tanto para esse desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes eu nem sei disso, às vezes eu nem me dou conta, é tão automático, eu sempre fiz assim que eu nem me dei conta que eu posso fazer de outro jeito. Né? E o objetivo é encorajá-los para que vocês comecem a ter comportamentos diferentes e com isso resultados diferentes. Também, né, trazer muito essa questão das necessidades emocionais, que eu dei aqui uma pincelada, bem pincelada mesmo, né? Mas explicar um pouco mais sobre essas necessidades emocionais, como a gente pode, enquanto cuidador, enquanto pai, enquanto mãe, atender essas necessidades que são fundamentais para a construção de uma personalidade saudável. Os esquemas mentais, que é quando falta, né, esse atendimento das necessidades emocionais, que é quando falta esse ambiente, né, familiar saudável, quando falta o entendimento sobre o tipo de temperamento daquela criança. Também o desenvolvimento da criança e do adolescente,
né? Como que o cérebro da criança e do adolescente funciona, que é diferente do nosso, né? Então, os teóricos e os pesquisadores já mostram que o cérebro, para a gente considerar como maduro, é lá pelos 25 anos de idade. E às vezes a gente quer que a criança reaja e haja de maneira que nós, com 40 ou com 30, estamos agindo ou entendendo as coisas. Então, tudo isso é importante para a gente saber assim, até onde o meu filho está entendendo a mensagem que eu estou passando. O que ele tem condições de entender e o que ele vai fazer com essa informação. Né? Então, o desenvolvimento da criança e do adolescente, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Também a regulação emocional, a atenção plena. Então, o quanto é importante a gente aprender a estar aqui agora, para que a gente possa, de fato, estar